Um outro tema, pegando um outro mote que o Janote falou, a questão de nós, o país virar um produtor de commodities, já está virando um produtor de commodities. A sua análise, André, às vezes me dá a impressão de que ela se dá no âmbito nacional, sabe? Nós temos, será que era possível o governo Lula ter feito o que fez em termos de distribuição de renda, em combate à miséria, sem a gente pensar na questão chinesa, no crescimento chinês, que puxa a nossa produção de commodities, enfim. A situação internacional, de certa maneira também, ou de maneira bem incisiva ou determinante, ela também não vai determinar o próximo período, a definição dessa agenda que você diz que é o New Deal, de acabar com a miséria, acabar com ou diminuir a desigualdade. Nós não estamos ainda condicionados a uma situação externa que foi favorável no governo Lula, foi desfavorável no governo Fernando Henrique, em certa medida. Hein? Como é que você vê força autóctone dentro do governo, dentro do PT, dentro dessa aliança, para levar um projeto nacional adiante? Eu acho que em alguma medida nós sempre vamos estar condicionados pela situação internacional. Você tem razão. Né? Qual medida? Não, eu acho que o que está acontecendo hoje no plano internacional é uma situação muito confusa. Porque, de um certo ponto de vista, a crise do capitalismo 2008, ela está representando um ponto de interrogação sobre o neoliberalismo. O que é que vem pela frente? Porque é evidente para qualquer um que o capitalismo foi salvo por medidas estatais de grande porte, né, de enorme porte, como talvez nunca antes tenha se visto nos Estados Unidos e na Europa. Então, é evidente para qualquer um que a ideia de que o mercado se autorregula resultou no que resultou, porque a crise de 2008 é o resultado da desregulamentação do sistema financeiro. Quer dizer, o sistema financeiro tomou rédea solta e deu no que deu. Bom, então nós estamos vivendo um período muito complicado, um período que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Não está claro, não está claro se a crise acabou. Não está claro como é que como é que isso vai continuar. Não está claro se os países vão caminhar na direção de uma maior regulamentação do sistema financeiro, que seria necessário, o Obama está propondo, mas encontra resistências, inclusive na Europa. Né? A Europa está fazendo uma inflexão à direita, que é uma coisa surpreendente, mas está acontecendo diante da crise, né? Por problemas, eu acho, ligados à imigração, etc, etc. Então, eu diria para você, neste quadro confuso, o Brasil está numa situação excepcionalmente boa. Né? Não só porque entrou no fim e saiu antes da crise, e saiu bem da crise, mas porque ganhou um peso nesse cenário internacional que ele não tinha. Diante deste novo peso, eu acho que o Brasil, eu não estou querendo aqui imaginar que tudo mudou e que nós podemos fazer o que queremos, o que quisermos, mas eu estou pensando o seguinte: diante desta nova situação brasileira, nós teríamos condição de articular uma política, por exemplo, de reindustrialização. Não está muito claro, o debate entre os economistas é um debate que eu não sou economista, não pretendo ser, então eu reproduzo aqui o que eu leio. Né? O debate sobre o grau em que o Brasil está se tornando puramente exportador de commodities é muito controvertido. Né? Então, acho que também nós precisamos ir com calma nisso. Mas, de qualquer modo, eu acho que há uma questão que é a seguinte, quer dizer, qual é dentro desse momento em que nós estamos perguntando que tipo de país nós queremos ter, nós precisamos decidir, nós queremos ser um país agroexportador ou nós queremos ser um país industrial de ponta. Né? Se nós quisermos ser um país industrial de ponta, nós vamos tomar uma série de medidas, possivelmente ligadas, por exemplo, controle de capitais. Eu diria para você, ligado à questão da educação, como diz o Fernando. Também ligado à questão da educação, mas eu diria que neste setor, no que diz respeito à questão do controle de capitais, tem a ver com quais as forças políticas que vão se articular. Esse é um pouco como termina o artigo que eu escrevi para você na Piauí,
Quer dizer, que é dizer o seguinte, que aliás eu devo a você aquele final só que a luta de classes dirá, né? Porque, na verdade, o setor financeiro, que tem muita força no âmbito do capital, ele não quer regulamentação nenhuma e eu acho que ele joga a favor de um país desindustrializado. Essa é a minha impressão. Quem é que vai resistir a isso? Quer dizer, existe ainda uma burguesia industrial no Brasil capaz de compor, junto com outras forças políticas, uma frente, inclusive sindicatos, que seja capaz de compor uma outra frente, uma outra coalizão com força suficiente para dar o salto? Eu acho que isso é uma das coisas que nós vamos ver. Mas eu penso, só para responder diretamente a sua pergunta, que o cenário internacional nos condiciona sim, mas que talvez nós estejamos diante de uma janela de oportunidade. Bom, controle de capital. Que controle? Porque se nós voltarmos a uma proteção de determinados produtos, como nós já fizemos com a lei de informática, nós sabemos o que vai acontecer. Nós vamos, quando produzir alguma coisa nova, de maior valor agregado, a tecnologia mundial está lá em cima e nós vamos produzir porcaria. Então, como é que vai se dar esse controle de capital? Não através de empresas estatais. Porque, do ponto de vista tecnológico, nós sabemos que, se não houver um enorme jogo, por exemplo, a Petrobras hoje tem uma enorme, importante tecnologia, na medida também que ela foi aberta. O monopólio, a quebra do monopólio trouxe para a Petrobras um incentivo de diversidade tecnológica, foi muito importante. Segundo, nós sabemos perfeitamente que nós não podemos ser produtores de produtos tecnologicamente avançados, porque a produção das novas tecnologias está altamente centralizada nos grandes laboratórios. Você sabe, a invenção se dá diversificada, mas a transformação, por exemplo, de uma molécula nova em medicamento implica investimentos que só os grandes laboratórios são capazes de fazer. Então, o que nós temos que pensar é que tipo de produto nós podemos ter onde nós possamos agregar valores. Ora, não é simplesmente através da proteção do capital. Se trata justamente, por exemplo, uma coisa importante que a Emília Romana fez foi a economia criativa. O que a Inglaterra fez em relação às novas formas de museu, de criação de empregos, de serviços e tal, criou uma situação econômica extremamente favorável. Isto é, imaginarmos que pelo simples controle de capital nós vamos ter uma produção que nos livra desse peso das commodities, e olha, não precisa ser muito economista, não. Nós sabemos hoje que 60% da nossa exportação é de commodities, e o que não é brincadeira. Então nós temos que ter uma política de saber quais são os nichos onde nós podemos agregar valor. Ora, Como é que se faz isso, Gianotti? De que maneira? Centralizado? Não é centralizado, exatamente o contrário. É preciso facilitar justamente esses novos institutos de pesquisa, facilitar novas experiências tecnológicas. A FAPESP fez isso com o genoma. É preciso facilitar, por exemplo, novas marcas. O design tem uma importância enorme na agregação dos valores. Então, nós temos aí todo um desafio e, por enquanto, ninguém está pensando nisso, a não ser pouca gente. Tá? O que hoje é a indústria de modas no Brasil é um negócio impressionante, agrega valor. Então, calma lá, não é o controle de capital que nos vai permitir enfrentar
essa barreira que está se construindo no mundo para que nós nos tornemos um país exportador de produtos com valores agregados. Nós temos que ter uma política própria, e isso ninguém, ou pouca gente está pensando, certo? Gianotti, historicamente, o salário mínimo brasileiro ele sempre foi na faixa ali do $75. O governo Lula, ele sobe. Agora, na China, continua $75. Como é que o Brasil vai se inserir para fazer essa industrialização com esse custo da mão de obra, vamos dizer, não competitivo? O que o novo membro do Conselho de Segurança fez um pouco. A Índia desenvolveu uma capacidade tecnológica, isso extremamente sofisticada, né? E com isso ela ganhou nichos de produção de mercadorias com maiores valores agregados. Então nós temos que saber, a ideia que nós vamos simplesmente aumentar a nossa produção e que daí vai sair, entendeu, uma indústria mais moderna, a meu ver, é falsa. Se nós não tivermos realmente um plano a longo prazo que vá além da briguinha à toa entre PSDB e PT, para o capitalismo brasileiro se modernizar, e com isso a educação vai ser fundamental, e com isso nós vamos saber como é que nós vamos controlar novas indústrias, assim por diante. Se isso não for feito, nós vamos retroceder. Enfim, nós precisamos lembrar o seguinte, que há países que dão certo, e há países que não dão certo. E não queiramos imitar os nossos irmãos argentinos. André, você acha que esse modelo, da maneira como está hoje, intervenção do BNDES, dos fundos de pensão, isso pode criar dar origem a um surto de industrialização? Você vê isso como possibilidade? Eu acho que há um germe aí que pode se desenvolver nesse sentido. Quer dizer, eu acho que há possibilidades, né? Eu concordo com o que a Gianotti disse, que não basta você simplesmente controlar os capitais, é preciso investir fortemente em algumas áreas que têm que ser escolhidas, né? E eu dou o exemplo que todo mundo conhece, é o exemplo da Embraer, né? No caso, o Brasil, graças a um fortíssimo investimento estatal e a um planejamento estatal, criou uma indústria aeronáutica. Quer dizer, e é esse, por exemplo, nós temos que multiplicar esse exemplo em alguns setores fundamentais, né? Quer dizer, o Gianotti deu o exemplo, por exemplo, da molécula que vira medicamento. Eu acho que o que está acontecendo no plano do BNDES, que é esse incentivo para as empresas brasileiras se expandirem, pode ir nesta direção. Agora, precisa ser, evidentemente, complementado, de um lado, por uma política, eu acho, de controle de capitais e de outro, de investimento forte. E eu volto a dizer, eu acho que é importante que essas empresas, se forem empresas estatais, que sejam empresas democraticamente controladas. Eu acho que a gente deve também pensar num passo adiante, quer dizer, não basta simplesmente que seja empresas do Estado, mas, na verdade, tem que ser empresas da sociedade brasileira, com forte controle social, né, com forte participação dos seus funcionários e também dos que não são funcionários, da sociedade brasileira como um todo. Quer dizer, eu acho que isso também tem a ver com o modelo de democracia que a gente quer. Mas eu acho que sim, que há sinais, né? Por exemplo, nas encomendas que a Petrobras está fazendo para a construção de plataformas e de navios no Brasil, né? Isso vai na direção da gente ter um país que não é meramente produtor de commodities. Com grãos Salles. Basta ler o artigo de hoje, que é muito interessante, de José Roberto Mendonça de Barros, a propósito desse monstro que fizeram de carro, como é que chama? GBS, como é que é? Isso é a nova multinacional que o BNDES apostou enormemente. E ele mostra claramente que nós estamos exportando esses produtos todos sem nenhum valor agregado. Então, não é o simples fato de você criar grandes estatais brasileiras, certo?
e multinacionais brasileiras que nós vamos agregar valor. Entendeu? A política do BNDES, por enquanto, é uma política cega, porque ela não teve justamente esse refinamento de saber aonde vai agregar valor e onde não vai agregar valor. O que nós fizemos até agora foi cercar o governo Lula de capitalistas aliados, o que não é uma boa política para o desenvolvimento nacional. Bom, acho que em alguma medida foi produtivo o debate. Agradeço aos dois, aí, o Janote e o Singer, pela gentileza de virem aqui e pelas ideias que trouxeram. Não, eu acho que cabe a nós agradecer justamente essa oportunidade de a gente nos exprimir, e eu fico muito contente de estar discutindo com você como representante da BRI e o André como representante da velha escola da Universidade de São Paulo. Faço minhas palavras, Janote, agradeço novamente a oportunidade, foi muito bom estar aqui.